Agora falando aqui dos efeitos da câmera, na aba Camera Effects, nós temos o Depth of Field, que é o efeito de profundidade de campo, o Motion Blur, que acrescenta aquele borrão aos movimentos, o Stereoscopic, que possibilita que nós renderizamos a cena já de forma estereoscópica para gerar imagens em 3D ou filmes em 3D, e o Clipping Plane. O Clipping Plane, deixa eu mudar aqui para a visualização da câmera, ele vai acrescentar um corte na nossa vista, mas deixa eu ver aqui, a gente só consegue visualizar isso na hora do render ou na hora do preview. Deixa eu diminuir o clipe, que eu acho que eu coloquei um clipe muito alto, 1 metro. Ó, eu vou aumentar gradativamente o clipe. Nós conseguimos ver um corte sendo feito de acordo com a distância que nós setamos aqui para a câmera. Então a gente consegue simplesmente fazer um corte na nossa vista. Nós podemos desabilitar e habilitar o Clip Plane e setar a distância dele. Nós podemos fazer um corte, por exemplo, numa fachada de uma maquete de uma residência, fazendo renderizações em corte, utilizando a opção Clip Plane. Bom, o Depth of Field, como eu já falei, é aquele efeito de profundidade de campo, onde conforme o foco, conforme o objeto que a nossa câmera está focada, os objetos ao fundo ou mais próximos ficam desfocados. Eu vou desabilitar aqui a Directional Light. Habilitando o Depth of Field, primeiro a gente precisa definir qual a distância do foco. A minha distância aqui está com 2.883 metros, ou seja, o foco está lá distante, os objetos anteriores a essa distância estão desfocados, como é o caso que está acontecendo com a minha teapot que está mais próxima. Se eu colocar o meu foco mais próximo da câmera, vai acontecer o contrário. Os objetos ao fundo ficam desfocados e o objeto aqui mais próximo fica mais nítido. E esse foco de distância pode, como eu disse, ser definido pelo meu target. Se eu colocar o target na minha teapot que está mais ao fundo, selecionando os dois, a câmera e o teapot, e definindo como... Na verdade, a gente precisa primeiro selecionar a câmera, depois selecionar o item, e não ao contrário, senão a gente não consegue. Set Target, automaticamente o foco foi configurado para bater com a distância do target. Tanto que agora eu não consigo nem alterar o target distância e nem alterar a distância do focus que eu conseguia antes. Se eu não tenho nenhum target, vou remover o target novamente. Além de eu configurar a distância do target manualmente, aliás, a distância do focus manualmente, eu posso, com o botão Autofocus, eu posso fazer isso com o botão Autofocus. O que o botão Autofocus vai fazer? O foco vai ficar configurado, vai se ajustar ao objeto mais próximo da câmera, que no caso aqui é esse teapot. Se eu não tenho esse teapot e eu pressionar o botão Autofocus, ele vai focalizar aquele teapot mais distante. Dá um Ctrl Z aqui, ok. Mas aqui de forma fácil, eu consigo apenas ajustar o focus para o item que está configurado para ser o target ou para o item mais próximo. Se eu tenho além desses dois teapotes,
mas um outro objeto entre os dois, eu quero focalizar esse objeto, mas sem precisar usar o target. Eu não quero que esse objeto seja um target para a câmera, mas eu quero focalizar ele. Ajustando o foco de distância manualmente aqui em milímetros ou em metros, às vezes pode ser um pouco difícil. Fora da visualização da câmera, nós conseguimos ajustar o target apenas selecionando a câmera e aplicando qualquer transformação. Nós vemos que vai aparecer essa linha roxa com esse ponto azul na ponta. Esse é o nosso focus. Então nós conseguimos alterar a distância do focus visualmente aqui na viewport. Se eu quiser que o foco fique entre um objeto e outro, por exemplo, nessa posição, é mais fácil fazer a configuração do focus aqui, diretamente pelo ícone da câmera aqui na viewport, do que configurando manualmente aqui pelo focus de distância. Ou se eu quiser configurar pelo foco de distância, eu também consigo ter essa visualização aqui desse triângulo tracejado, que é onde está ocorrendo o foco da minha câmera. Com as opções aqui abaixo, deixa eu habilitar de novo o meu preview. Colocar o foco no meu teapote principal aqui. Bom, aqui em f-stop nós conseguimos configurar a abertura da lente. Conforme a abertura da lente que nós configuramos, a gente consegue um efeito de macro melhor. E essas outras opções de Iris Blade é somente como, já que em Iris Blade ele vai definir como o Depth of Field que forma geométrica que o Depth of Field vai usar para gerar os borrões, o borrão dos nossos objetos fora de foco. Isso é bastante visível quando temos efeito de bokeh. Bokeh effect são esses efeitos quando o Depth of Field é utilizado em conjunto com luzes ou imagens luminosas. Então o efeito, no caso essa imagem que eu abri aqui, ele está utilizando o bokeh em forma circular, onde nós podemos configurar aqui o Iris Blade para a forma de círculo. Mas o bokeh pode ter efeitos outras formas, como aqui, por exemplo, o bokeh está tendo um efeito, um formato de um pentágono. Nós conseguimos definir isso aqui aqui no Iris Blade. Então esse efeito de Iris Blade não vai mudar nessa minha cena. Não importa qual Iris Blade que eu coloque aqui, visualmente aqui nessa minha cena com os dois teapotes não vai ter nenhuma mudança visível. Mas se eu tenho uma luz, um objeto luminoso, na hora de formar o efeito de bokeh, ele vai ter essa diferença. Aqui no Inline Help do Modo a gente consegue ver algumas imagens. O Iris Blade com círculo, não sei se dá para enxergar. Eu vou aumentar o zoom da página aqui. O Iris Blade triangular, o Iris Blade de pentágono e assim por diante. Somente nos efeitos de bokeh é que a gente vai ter uma diferença visível. Essa opção de Edge Weight também tem a ver com o nosso bokeh. Com um Edge Weight em 100%, nós conseguimos ver que o modo representa a
os nossos bokeh com mais intensidade na a sua borda, na sua edge. Enquanto que sem edge weight, todo o bokeh fica borrado. Conforme nós aumentamos o edge weight, ele tem uma borda mais intensa. Ao contrário de que com pouco edge weight ou nenhum, o borrão é uniforme para gerar o efeito de bokeh. O efeito de motion blur só vai ser visível se tiver um objeto em movimento na cena. Eu vou desabilitar aqui o meu depth of field e vou na minha aba Animate só fazer 2 keyframes aqui da minha teapot se movimentando de um lado para o outro. Não vou entrar em muitos detalhes de como setar os keyframes na timeline agora, mas só para a gente visualizar o motion blur. Eu tenho uma pequena animação aqui da minha teapot, onde no tempo 0 ela está nessa posição e no quadro 48 ela está nessa posição. Então, num quadro intermediário, ela estaria se deslocando, né? Se no quadro 0 ela está parada nessa posição, no quadro 48 ela está parada naquela posição, no quadro 24 ela está se deslocando. Então, como ela está se deslocando, agora deve ocorrer o efeito de motion blur se eu habilitar ele. Bom, o efeito ele está ocorrendo. O que acontece é que aqui o meu preview eu tenho desabilitado a visualização de motion blur. Eu vou habilitar a visualização do motion blur. Agora eu consigo ver ali a minha teapot borrada conforme a movimentação dela. E a força desse borrão eu consigo configurar aqui em Blur Length e em Blur Offset. A velocidade que o meu teapot se movimenta também vai definir o meu borrão. Objetos em maior velocidade têm um borrão maior do que objetos em menor velocidade. Na velocidade que eu defini aqui, é esse borrão que ocorre. Okay? Todos esses efeitos, pessoal, tanto o Depth of Field quanto o Motion Blur, acrescentam bastante tempo de render. Então, em alguns casos, vale a pena fazer isso em pós. Eu vou explicar mais para frente como fazer isso em pós utilizando aqui os renders output. Nas próximas aulas, quando nós estivermos vendo as configurações de render, nós vamos ter uma aula sobre o render output, onde nós conseguimos gerar o canal, né, o output de profundidade de ZDepth para gerar o Depth of Field em pós. Mas a questão é que nem sempre é possível ter uma boa qualidade gerando em pós. Em alguns casos, gerando diretamente pela câmera, na renderização, a gente tem uma qualidade mais aceitável, uma melhor qualidade. Então, essas configurações que nós utilizamos para gerar o efeito de Depth of Field ou de Motion Blur na câmera. E o efeito de Stereoscopic, habilitando ele, o modo, ao renderizar, ele vai renderizar os dois olhos. Ele vai funcionar como uma câmera 3D que tem as duas lentes, a lente esquerda e a lente direita, para gerar a visualização tridimensional nos cinemas 3D. Quando eu tenho o estereoscópio desabilitado e faço a renderização dessa cena,
ele vai gerar apenas uma imagem. Ok? Eu tenho o Final Color e o alpha dessa imagem, que é o elemento, o output que eu tenho aqui do alpha. A gente consegue ver aqui que o estéreo ele está desabilitado, porque eu não habilitei o estereoscópio na câmera. Se eu habilito o estereoscópio aqui na câmera, eu posso configurar qual olho ele vai renderizar, o esquerdo ou o direito, ou se vai renderizar os dois. Se eu marcar para renderizar os dois e renderizar, ele vai fazer dois renders, um para o olho esquerdo e um para o olho direito. Ele fez um render, agora fez outro render. E eu consigo ver aqui, ó, visualizar o olho esquerdo, visualizar o olho direito, e na hora que isso, e visualizar o estéreo, que aqui ele mostra em tons de vermelho e azul. Eu posso gerar essa imagem estérea, que é aquela imagem que a gente consegue ver com aquele óculos de celofane vermelho e azul para visualizar essa imagem em 3D. Eu posso ter as imagens individuais ou posso ter ela no padrão estéreo já. Mas eu posso ter em anaglyph, né, que é aquele padrão que nós conseguimos visualizar com os óculos de celofane azul vermelho, se chama anaglyph red cyan, como posso ter lado a lado, outras opções aqui. Existe o anaglyph e o side by side. Onde o anaglyph é onde é o que nós tiramos aqueles óculos vermelho e azul de celofane, e o side by side é bastante utilizado nos jogos de videogame e nas TVs 3D, onde é preciso utilizar aqueles óculos especiais que acompanham a TV. Bom, sobre câmera é isso, pessoal. Até uma próxima aula.